Olá, meu nome é Emanuele. Eu vou apresentar o artigo intitulado com o nome O Polimorfismo Genético do Receptor Beta-Adrenérgico Tipo 1, CER49-GLY e preditor da morte em pacientes brasileiros com insuficiência cardíaca. Antes de iniciar a apresentação do artigo, vamos contextualizar um pouco o que é insuficiência cardíaca, conhecida como IC. Insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração ele não consegue mais bombear sangue de forma eficaz para atender toda a necessidade que o corpo precisa. Isso pode ocorrer por causa que o músculo cardíaco está fraco, que é a insuficiência cardíaca sistólica, ou porque o coração está rígido e não se enche de forma adequada de sangue, que aí é considerada a insuficiência cardíaca distólica. Agora, falando um pouco do artigo, é, o artigo quis entender um pouco o papel do polimorfismo genético no receptor beta-1 adrenérgico e entender sobre os preditores de eventos de insuficiência cardíaca na população brasileira. E entendendo um pouco o contexto socioeconômico, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação por doença no sistema circulatório pelo SUS. Então, por ano, aproximadamente, pelos cálculos, no ano de 2018, foram feitas 202 mil internações hospitalares ou atendimentos hospitalares também por causa de insuficiência cardíaca pelo SUS, custando aproximadamente 311 milhões de reais. Nesse estudo, os pesquisadores tiveram a atividade de poder notar a associação de uma interferência na função do RB1, que foi uma comparação entre o alelo GLI e o alelo SER. E nisso, eles notaram que o alelo GLI teve uma maior redução no seu número de door regulation, quando comparado com o alelo SR. Dessa forma, o alelo GLI teve uma melhora clínica e uma evolução muito maior do que o alelo SER. E isso gerou uma influência muito grande no quadro clínico. Eles também observaram algumas questões sobre cor de pele e, no caso, sobre etnia, né? Sobre em cima desses genótipos e nos comportamentos de benignos de algumas populações. E ao compararem isso, eles tiveram o resultado que talvez a etnia não tenha algo muito relacionado com o quadro clínico e a associação dos alelos serem ou não melhores. O objetivo central desse trabalho é avaliar a relação entre os genótipos SER49-LI e os desfechos clínicos maiores, sobre o método de estudo utilizado pelos autores. Foi um estudo longitudinal e teve uma coxa de paciente de aproximadamente 178 pacientes. 113 deles eram homens e 65 eram mulheres, e todos tinham uma idade acima de 18 anos para poder participar da pesquisa. Essas informações foram coletadas pelo período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Ou seja, foram um acompanhamento realizado de 6,7 anos. Esses resultados foram enviados para ser feitos uma análise estatística e foi realizado tudo dentro do programa SPSS, que é um programa próprio para MacBook, e foi fixado, no caso, né, um intervalo de confiança de 0,05 ou 5% com um nível de rejeição de hipótese de nulidade ou intervalo de confiança de 95%. Para ser realizado esse estudo, as etiologias das doenças foram separadas em 5. A primeira foi a isquemia. E só contextualizando um pouco, isquemia é uma condição em que há uma redução do fluxo sanguíneo em uma parte do corpo. Geralmente pode ser causado por um bloqueio parcial ou completo das artérias, que pode resultar numa diminuição de oxigênio no sangue e nutrientes essenciais para os tecidos, que aí leva ao final à morte celular. A segunda é a idiopática, que a idiopática a gente descreve como
uma doença ou condição que foi causada por algo desconhecido. Quando o médico ele não consegue identificar a origem dessa doença. Ela tá ali, mas não tem como descobrir de onde que ela veio. Tem também a hipertensiva, que é uma condição que ela é relacionada à hipertensão arterial de forma muito elevada. Ou seja, existe algum dano para o coração, rins e também vasos sanguíneos. E também no sentido alcoólica. Alcoólica é quando tem um consumo excessivo de álcool que pode levar a problemas de IC. Também foi realizado alguns parâmetros clínicos e laboratoriais. Um dos parâmetros clínicos da pesquisa foi a cor de pele. Ou seja, o médico assistente ele realizava a classificação da pele do indivíduo entre branco, preto ou pardo. Essa classificação também ela foi determinada de acordo com o NYHA. Então, todos os pacientes tiveram esse acompanhamento. Os pacientes também tiveram realizados exames de eletrocardiograma, que é o famoso ECG, e também a duração do QRS, que representa a presença de bloqueio no ramo esquerdo e fibrilação arterial. Após isso, foi realizada a genotipagem, ou seja, foi realizada a contagem de genes presentes em todos os participantes da pesquisa. A genotipagem ele foi realizado através da técnica de PCR, ou seja, reação em cadeia de polimerase e restrição de extensão de fragmento, PCR/RFLP. Então, todos os indivíduos eles foram testados para a presença do alelo SER e o GLI recessivo. A partir desses alelos, eles foram classificados em SR-SR, SR-GLI e GLI-GLI. Após toda a genotipagem, teve o resultado socioepidemiológicos, que foi a maior prevalência foi de homens da cor de pele branca e de etiologia isquêmica. E a média de idade de todos os pacientes foi de 64,4 anos e tiveram pacientes de idade mínima de 24 anos e pacientes de idade máxima de 93 anos. Sobre o alelo SR, ocorreram 295 vezes, ou seja, 82,8%. Já o alelo GLI foram ocorridos 61 vezes, ou seja, 17,2%. Com relação aos genótipos, 68,5% foram classificados como SR-SR e 51% foram classificados como SR-GLI e apenas 2,8%, que é igual a 5%, foram classificados como GLI-GLI. Quando a gente fala sobre a genotipagem SR-SRE, teve a maior prevalência entre homens brancos com essa genotipagem, e com a genotipagem SR-GLI, houve mais ou menos um equilíbrio entre brancos e pardos. Quando a gente vai ver as variáveis clínicas e os resultados, a gente consegue ver que teve um acréscimo maior em homens, que a cor de pele branca era mais prevalente. E também a gente tem alguns dados epidemiológicos sobre o tratamento. Ou seja, a maioria dos pacientes utilizavam o tratamento com furosemida. Ou seja, eles utilizavam de um medicamento que é considerado um diurético. É um diurético que ele vai atuar inibindo a reabsorção de íons. Quando a gente fala do desfecho clínico para óbito, a gente percebe que a internação por IC igual que levou a óbito ocorreu em 100 pacientes, que é o equivalente a 56,2% dos pacientes. Então, o que a gente pode ressaltar um pouco? Os casos de óbitos eles foram mais prevalentes em pacientes que possuíam alelo SR, resultando em 60,7% dos pacientes hospitalizados. Observou um total de 132 eventos dos 74 pacientes, sem diferença significativa entre PGR beta 1. Ou seja, o alelo SR teve presente em 47,1%, enquanto o GLI apenas em 40%.
Então, nitidamente, os pacientes que possuíram o alelo SER tiveram taxas de óbito muito maiores do que pacientes que possuíram o alelo GLI. Os pacientes que possuíram alelo SR tiveram 80,5% desse todo o total de óbitos, enquanto o GLI apenas 1,5% dos pacientes que morreram tiveram essa genotipagem. O que o estudo mostra? Que o alelo GLI teve um efeito protetor para esses pacientes. E continuando com essa pegada da proteção, também foi identificado que a miscigenação brasileira, por ser muito grande, fez com que a cor de pele, até o momento, não fosse um fator determinante do perfil genético, ou seja, não tivesse influência na determinação genética dos pacientes. Ou seja, já ali no início da discussão foi falado, foi ressaltado que esse trabalho ele tem como foco descrever a relação entre os genótipos do polimorfismo genético e a evolução clínica dos pacientes. E esses pacientes foram acompanhados pelo tempo médio de 6 a 7 anos. E o principal achado da pesquisa foi que os pacientes que tiveram o gene GLI e GLI possuíam altas hospitalares maiores, por causa que o GLI e GLI foi comprovado que ocorre como um efeito protetor para o desfecho clínico dos pacientes. Para que fosse feito as discussões dos autores, eles pegaram alguns outros artigos já publicados em revistas conhecidas, e um desses artigos tratava sobre uma pesquisa realizada com 201 pacientes no Rio Grande do Sul, e comparado com a corte da pesquisa era uma corte menor, e eles compararam sobre a influência desses alelos. E lá eles também tiveram a presença do alelo GLI com as taxas de alta hospitalar maior do que o outro alelo. E aqui tem até uma figura mostrando o número de óbitos de acordo com o receptor. A gente percebe que os pacientes que tiveram a presença do GLI tiveram taxas de óbito muito menores do que os pacientes que só tiveram o alelo SER e SER. Então, após eles mostrarem outros estudos também realizados com o mesmo foco, eles chegaram à conclusão que a cor da pele não é um fator que pode ser feito como determinante do perfil genético desses pacientes. E também perceberam que a presença do alelo GLI está relacionada com uma redução de aproximadamente 63% de chance do paciente vir a óbito. Algo que é muito positivo clinicamente e também financeiramente para o SUS, para o sistema de saúde. Eles também destacam no artigo que não é preciso que o paciente tenha apenas o genótipo GLI e GLI. Se ele já tiver apenas a presença do GLI, já faz com que ocorra uma chance muito menor de óbito. Ou seja, ele pode ter o alelo SER, mas com o GLI, não apenas só GLI e GLI. Ele pode ter, por exemplo, o SER e GLI. Eles também destacaram que, mesmo podendo ter a presença do outro alelo, os pacientes que possuíram o alelo GLI e GLI, eles tiveram uma evolução clínica muito maior do que os outros pacientes, independente de outros fatores, independente de qualquer outros fatores de saúde, realizado com esse acompanhamento de aproximadamente 6 a 7 anos. Ou seja, se os pacientes que tiveram GLI e GLI, eles tiveram alta hospitalar muito maior que os outros pacientes. É isso, esse foi o artigo. O artigo buscava realmente poder fazer a comparação dos riscos que os pacientes que possuíam IC tiveram de acordo com os genótipos presentes nele. E com isso, eles perceberam que os pacientes que possuíam GLI e GLI como fenótipo, eles tinham de uma desenvoltura muito maior de alta hospitalar e não de óbito, comparado com os outros pacientes que possuíam o outro alelo. Então é isso, essa é a referência. Eu coloquei também o DOI do artigo para caso seja de interesse.